Muito bem, queridos, nós vamos aqui pensar um pouquinho como e de que forma a Bíblia chegou até nós, né? De que forma que essa palavra de Deus ela chegou para nós aqui no Brasil, na nossa língua, de maneira que possamos então recorrer a ela na nossa cultura, na maneira nossa de interpretarmos esse falar de Deus traduzido para o português. Então, para nós termos essa visão, esse entendimento, eu quero deixar aqui um abraço também a todos os meus irmãos da Igreja Batista que estão assistindo um vídeo com essa pequena aula e que também essa mesma aula está sendo transmitida por meio do nosso programa Visão Cristã. Então, um abraço para aqueles que estão sintonizados conosco aqui na 104,9 e para você que nos assiste através aí do YouTube. Muito bem, queridos. A igreja cristã, ela se origina, ela sai da igreja judaica, dos judeus, dos hebreus, que já tinham então formados ali os livros que nós chamamos de Velho Testamento, né? Dentro da configuração que nós temos hoje, que vai de Gênesis até Malaquias, o último dos livros ali. E esses livros, então, eles traziam sobre a igreja cristã a base da sua fé. No entanto, a partir da morte de Jesus, começam então a ser escritos evangelhos contando a sua história, como ele previu que ia acontecer. Ele disse que eles se lembrariam e então levariam adiante aquela mensagem. Assim acontece, nós temos 4 evangelhos, tem o livro de Atos, que é a história da igreja que iniciava ali depois da ascensão de Cristo Jesus, e cartas que foram escritas principalmente por Paulo, também por João, também por Pedro, por Tiago, que foram cartas que foram direcionadas às igrejas, trazendo a elas orientações, interpretações e teologia. Por exemplo, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, se você entender, ela é a teologia do Evangelho de Cristo, totalmente montado e estruturado por Paulo, e ele enviou às igrejas. As cartas aos Coríntios, por exemplo, é uma carta onde Paulo trata de vários assuntos, corrigindo caminhos e deturpação que havia acontecido naquele intervalo entre a pregação e a instituição da igreja e o decorrer de um tempo em que eles se perderam algumas coisas. Então aquelas cartas tinham a intenção de correção, de ensino, de edificação, e de tal forma que a partir do primeiro século ali da morte de Cristo, os homens que conduziam e que levavam o evangelho tinham uma compreensão e entendiam que aquelas 27 partes que nós entendemos que fazem ali a complementação do Novo Testamento, aqueles livros e aquelas cartas juntas, são 27 documentos, eles estavam ali inseridos de uma maneira muito forte como escritura, como complementação daquela palavra que o Velho Testamento trazia, que para os judeus continua sendo a Bíblia somente o Velho Testamento, a lei. E a partir ali de Mateus, nós vemos o Novo Testamento. Então o cristianismo juntou a revelação de Deus no Velho Testamento com as revelações que vieram posterior a Jesus, por meio de todos aqueles autores, né? Como aqueles que eu já citei, né? Marcos, Mateus, Lucas, e também o próprio Paulo, que tem ali uma série de cartas, e também João, o Tiago também tem ali um livro, uma carta escrita por ele, Pedro, que também tem a participação importante. Então nós vemos que dessa maneira foi composto. Como é que se sabia o que era a Bíblia e o que não era? Entre os judeus, eles decidem isso no ano 90 depois de Cristo, numa cidade chamada Júnia. Eles se reuniram e aquilo que tem na Bíblia evangélica hoje é a mesma configuração que os judeus têm no Velho Testamento deles. Entre os católicos isso é diferente, em outro momento nós podemos explicar por quê. E já o Novo Testamento, então levaram-se alguns anos para entender quais seriam documentos que são inspirados, revelados por Deus, e então, por volta do ano 300, já tinha uma configuração, né? Alguns homens, como Marcião, que talvez você nunca ouviu falar dele, mas uma hora você pode querer saber, né? Marcião, Orígenes, homens que tiveram a preocupação de ver, de purificar e trazer aquelas cartas, aqueles livros, à condição de canônicos, ou seja, que foram medidos e encontrados como em condições de pertencer à palavra de Deus e ser agregado ao Velho Testamento. No ano 331 da nossa era cristã, no 4º século, um homem chamado Eusébio de Cesareia, ele recebeu uma incumbência do imperador Constantino, que não é o camarada que vai transformar o cristianismo em religião oficial, mas é o cara que dá um tempo nas perseguições
e que abre espaço para utilização do cristianismo dentro do Império Romano, permitindo, inclusive ele mesmo se envolvendo naquilo. Depois que ele morre, tem um período ainda de uma certa perseguição, mas ali no século VI, então o cristianismo se torna oficial. E o começo dele se dá no século IV, com esse camarada Constantino, que encomenda 50 Bíblias. Ele queria 50 Bíblias para que então os líderes do cristianismo daquela época tivessem na mão um documento por escrito para ensinar os povos. E aí eles chegaram nessa configuração que você tem aí, utilizando as informações daqueles que viveram antes. A tradição trazia, e assim então a Igreja Católica e a Igreja Protestante têm a mesma configuração no Novo Testamento. Isso é importante. Nós devemos saber que então, a partir do momento que a Igreja Católica se torna a religião oficial do Império Romano, ela passa a tomar algumas atitudes com relação à Bíblia. A Bíblia não tinha mais a intenção de ser liberada, ensinada e ser algo de consumo das pessoas. Somente os clérigos, os padres, os teólogos, eles trabalhavam aquela Bíblia, ela era impressa só em latim. Quer dizer, quem conhecia o latim podia ler, quem não conhecia não podia, e a grande massa da população, além de analfabeta, falava apenas a língua da sua terra, dos seus países. E o latim era uma língua romana, quase que universal, mas era muito pouco entendida e lida. O grego ainda era a língua mais importante entre as pessoas naquele tempo. E isso levou a Bíblia a ficar por um tempo, um grande tempo, nós chamamos a Idade das Trevas, do 6º século até o 16º século, a Bíblia ficou fechada. E o cristianismo cresceu em cima de tradição e de posturas totalmente divergentes em muitas coisas com relação à Bíblia. Ela vai renascer, a Bíblia, como palavra de Deus direcionada aos homens e não apenas àqueles líderes que achavam que só eles poderiam ter acesso. A minha família, do meu pai, eles são espanhóis e italianos. E entre eles, que eram católicos, havia uma máxima. A pessoa que não tem um conhecimento melhor, quando ele lê a Bíblia, ele fica louco. Então eles cresceram com essa visão e não tinham acesso à Bíblia. Passaram a ter, alguns deles, quando a minha família do lado materno acabou se juntando ali e era protestante. Então hoje essa situação mudou e também depois a própria Igreja Católica deu uma abertura maior para que a Bíblia fosse algo utilizado pelas pessoas. Mas principalmente no Brasil, essa abertura ela se deu só no século XX. Mas na Europa foi até o século XVI, até que em 1517 Martinho Lutero, quando ele começa ali a Reforma Protestante, uma das coisas que ele faz é em publicar uma Bíblia na língua alemã, o que permitiu que então as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Havia acontecido a invenção da prensa, da imprensa, que permitia que se publicassem livros, e o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Essas Bíblias que foram impressas ali, hoje, alguns exemplares dela valem milhões. Há pouco tempo atrás eu vi um documentário onde uma página daquela Bíblia, de uma daquelas Bíblias, impressa por Johann Gutenberg, que é o camarada que inventou, uma página foi vendida por $10.000 e a Bíblia toda negociada por 50 milhões numa outra situação. Então, mostrando como que assim evoluiu, E a partir do 16º século, na Europa, as pessoas começaram a ter a língua, nos países protestantes, a Bíblia na sua própria língua. E como é que se deu isso a nós, brasileiros, que falamos o português? 250 milhões de pessoas hoje falam português. Então foi um camarada que tinha sido padre, e ele acabou depois se convertendo ao protestantismo, em que ele deu o começo da transformação da língua que estava nas Bíblias originais, ou em latim, ou então em grego, ou mesmo aramaico, e ele utilizou aquelas Bíblias antigas e começou uma tradução dela para o português. Ele acabou não terminando, outros terminaram, são detalhes que um dia eu posso até comentar com vocês, mas nós temos aqui João Ferreira de Almeida, o homem que trouxe para nós a possibilidade, e as Bíblias que você tem hoje, a maioria delas são traduções pautadas na primeira que ele fez, que depois foram sendo atualizadas, corrigidas, e outras que surgiram depois. Mas firmemente a Bíblia em português chegou para nós brasileiros pela ousadia, pela coragem desse homem, que teve um problema muito sério. Enquanto ele fazia essas
traduções, ele perdeu todo o trabalho dele num naufrágio que aconteceu. Ele perdeu tudo, teve que começar do zero. Ele não consegue terminar, porém nós temos que reconhecer que o trabalho dele foi muito importante. Existe um padre também chamado Figueiredo, que foi o que traduziu a primeira Bíblia para o português, Bíblia Católica. Né? Então ele foi o primeiro e ele traduziu ali da Vulgata Latina, que era uma versão em latim feita por Jerônimo. Né? Só uma observaçãozinha, teve um rei português chamado Diniz, que antes desses dois ele começou e fez traduções do latim para o português de algumas partes da Bíblia, isso lá por volta do século XII, XIII, não me lembro direitinho. Mas então é assim que chegaram até nós. Né? Houve uma sequência, a Bíblia é fechada, abre-se ali as possibilidades através de Martinho Lutero para que as Bíblias voltem a ser lidas por todas as pessoas que se dizem cristãos e não apenas os padres e pastores. Né? Entre os evangélicos, sempre a Bíblia foi liberada para a liderança e para o povo. O que o catolicismo veio fazer isso muito tempo depois. Né? Então, nós temos que compreender que a Bíblia é um livro maravilhoso, é uma obra literária fantástica, e espiritualmente nós que somos cristãos, é a revelação de Deus. Mas falando de maneira literal, ela é uma obra literária perfeita, maravilhosa. Né? É, sem dúvida nenhuma, o livro mais lido, mais produzido e continua sendo o livro mais publicado todos os anos. E para encerrar essa aula, esse momento, queridos, eu queria dizer para você que a Bíblia trouxe transformações maravilhosas em várias culturas. Por exemplo, na Índia, não se parou de se matar a esposa quando o marido morria por conta do evangelho levado pela Bíblia através dos missionários. Nós também podemos ver que deformidades físicas que aconteciam ali com as moças na China que tinham que usar um sapato de madeira, desfigurando totalmente o seu pé e ficando ali uma aberração. Era bonitinho no pé, com o sapato, mas se tirava o sapato, ficava uma coisa parecendo um pé de um animal. Aquilo também foi transformado pela ação de missionários, utilizando a palavra de Deus. A valorização da mulher, trazendo para os países onde as legislações foram mudadas, tirando a poligamia. Hoje, com exceção de países que são muçulmanos e a sua legislação é baseada na Sharia, na lei deles, todos os países do mundo há, dentro do casamento, uma obrigatoriedade em que haja um homem e uma mulher, trazendo para a mulher uma valorização que ela nunca teve. E isso foi feito através da palavra de Deus no Novo Testamento, nos mostrando que essa era a vontade de Deus. A Bíblia transforma, a Bíblia muda. E ela teve muito trabalho. Muitas pessoas morreram para que você tivesse acesso à Bíblia. Muitos. Eu poderia, até num outro momento, tratar de guerras e situações e perseguições quando a Reforma Protestante começou a popularizar a Bíblia. Tá certo? Mas para você, hoje, o que eu queria deixar é isso aí. Há uma sequência, né, que começa ali em Martinho Lutero, vai para as traduções nos outros países, até que um dia um português, José Ferreira de Almeida, resolve traduzir essa Bíblia e na sequência também a Igreja Católica incumbe o padre Figueiredo de fazê-lo. E por isso que você tem as versões que tem hoje em português, tá certo? Existem outras, mas isso aqui fundamentalmente é a base para você saber como que você tem hoje uma Bíblia em português, tá bom? Um abraço e espero que tenha esclarecido para você. Você que está no nosso programa, continua, nós ainda temos mais coisas. Um abraço.